Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Eu sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas e investidor na Bolsa desde 2006. Criei o Viver de Renda para compartilhar experiências. Mais de 1000 vídeos aqui divulgados. Maratone todos e façam a ordem cronológica, porque os vídeos se conectam, eles conversam entre si, eles trazem informações complementares. Fazer a linha do tempo é a decisão mais inteligente para assistir e acompanhar todo este conteúdo que está aqui já disponibilizado. Falei em vídeos recentes de que a Apple se tornou a primeira empresa a atingir a cifra de 3 trilhões de dólares em valor de mercado. É a primeira empresa do mundo a ter um valor nessa casa dos 3 trilhões de dólares. Um número impressionante, mas o que é mais impressionante é que o Warren Buffett vem investindo em Apple já há alguns anos, né? E é a sua principal opção de investimento no mercado de ações. O Warren Buffett tem aí por volta de 43, 42% de todo o seu capital investido alocado na Apple. 43, 42% de todo o seu capital investido no mercado de ações está depositado na Apple. Isso lhe diz alguma coisa? Para mim diz muito, porque o Warren Buffett é o maior investidor de ações do mundo. Se ele está fazendo isso, eu quero fazer parte disso, eu quero fazer parte dessa história. Ninguém pega 43% do seu dinheiro e coloca em uma empresa se não confiar muito nela. Então, desde que eu comecei a estudar um pouco mais a Apple e comecei a verificar esse movimento do Warren Buffett, eu passei também a investir em Apple, obviamente, né? E aí saiu uma notícia agora dizendo o seguinte, que por conta dessa valorização da Apple ao longo dos últimos anos, o Warren Buffett já ganhou mais de 120 bilhões de dólares com o crescimento da Apple. A valorização da Apple fez o Warren Buffett ganhar mais de 120 bilhões de dólares. Tá bom para você? Para mim tá excelente. Então eu não tenho mais nada a duvidar deste homem e nada mais a duvidar da excelência da empresa. A empresa, ela realmente é uma empresa diferenciada e a gente precisa estudar para entender por que empresas conseguem fazer isso. E aí, reproduzindo um pouco uma matéria que saiu agora esses dias na Reuters, eles destacaram o seguinte, olha, a Apple atingiu o valor de mercado de 3 trilhões de dólares nessa semana que passou, e isso faz da empresa uma das melhores histórias de sucesso na carreira do mega investidor Warren Buffett. A Berkshire Hathaway, holding presidida pelo bilionário, começou a comprar ações da gigante de tecnologia em 2016. Então veja que são 5 anos de investimento e veja o quanto ele ganhou em 5 anos de valorização, né? É realmente um negócio espetacular. 2 anos depois, quer dizer, em 2018, ele já acumulava uma participação de 5% na Apple. A participação adquirida, à época, custava 36 bilhões de dólares. Hoje a fatia está valendo 160 bilhões de dólares, além de render dividendos para a empresa de Warren Buffett em média de 775 milhões de dólares anuais. Que tal? É muito bom, né? A participação da Berkshire Hathaway na Apple representa cerca aí de 42% do seu portfólio de ações, de acordo com os últimos dados divulgados. O conglomerado é um dos maiores acionistas da empresa. Warren Buffett chegou a dizer que não pensava no investimento na Apple como uma compra de uma ação. Preste atenção nisso. Ele chegou a dizer que não pensava no investimento na Apple como a compra de uma ação, mas como um terceiro maior negócio que ele tinha, entendeu? Então, ele é muito bem posicionado em algumas empresas de seguros, ferrovias, e ele disse
A Apple é o meu terceiro maior negócio. A Berkshire Hathaway embolsou 11 bilhões de dólares em ações da empresa em 2020 e por causa de um programa de recompra de papéis, a participação geral no conglomerado acabou aumentando para 5,4%. O investimento na Apple foi crucial para a empresa enfrentar a crise de Covid em 2020, quando outros pilares do seu negócio, incluindo os seguros e energia, registravam fortes baixas. Então, temos aí um pouco dessa história recente dos últimos 5 anos do Warren Buffett com a Apple. E ele tendo um resultado extraordinário com a empresa, né? 120 bilhões de dólares de ganhos com a valorização da empresa. É um grande investimento e um grande ensinamento, porque aqui no Brasil é comum a gente ouvir as pessoas do mercado dizerem que a gente não pode colocar muito dinheiro em uma única ação, né? Eles costumam dizer isso. Não se deve colocar muito dinheiro do seu dinheiro em uma única ação. Você tem que diversificar. Essa é a regra que é aqui defendida no Brasil. O que o Warren Buffett já falou sobre diversificação? Ele já disse algumas coisas sobre diversificação que eu concordo. Ele disse já uma certa feita o seguinte: a diversificação é uma proteção contra a estupidez. A diversificação é uma proteção contra a estupidez. Ela não faz nenhum sentido para quem sabe o que está fazendo. Ela não faz nenhum sentido para quem sabe o que está fazendo. Então, este é o entendimento dele sobre diversificação. Ou seja, ele não defende essa diversificação colocada aqui por analistas, especialistas, né, da área econômica, de investimentos do Brasil. Ele tem um olhar totalmente diferente. Ele tem mais de 70% da sua carteira em poucas empresas, né? Ele tem aí basicamente 70% dos seus investimentos alocados em 5 empresas, em 5 ações, das quais uma delas, que é a Apple, 42% do seu capital está alocado exatamente na Apple. Ele investe em outras empresas? Sim, ele tem um percentual aí de 20% mais ou menos do seu dinheiro que ele faz investimentos em empresas pequenas que, quem sabe, um dia poderão se tornar uma nova Amazon, uma nova Apple, né? Então ele faz esse investimento. E aí tem mais de 150 empresas que com esses 20% ele sai distribuindo os recursos. Mas são poucas coisas e dentro dessa ideia de encontrar um negócio que possa ser exponencial, né? Mas de resto, de regra geral, ele investe em poucas e boas empresas, que é a estratégia que eu defendo, e 42% do seu capital, 43% do seu capital em uma única empresa, que é a Apple. Está arrependido? Provavelmente não, né? Ganhou em 5 anos 120 bilhões de dólares graças a esta decisão. Então é isso que a gente precisa aprender, entendeu, gente? Em vez de ficar escutando analistas, de corretora, de bancos, né, especialistas de economia, que fazem afirmações, você tem que diversificar, você não pode botar todo o seu dinheiro na bolsa, você tem que investir em título do tesouro, tem que investir em renda fixa. Em vez de ficar ouvindo essa turma, estudem os grandes investidores. Em especial, se você tiver que escolher um para estudar com mais dedicação, estudem o Warren Buffett, porque ele é o maior investidor de ações do mundo. Então, para mim, é o cara que mais tem algo para ensinar, né? Porque ele tem uma história recheada de sucessos, né? Então eu preciso escutar esse cara, eu preciso entender o que ele faz, né? Então eu tenho que olhar para isso. Essa valorização da Apple definitivamente garantiu um êxito para a empresa nesses últimos anos, né? E a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, é o maior acionista da Apple, fora dos provedores de índice e fundos negociados em bolsa, né?
Então, lições do nosso querido guru Warren Buffett. É isso que a gente precisa estar atento, olhar para ele, olhar o que ele está fazendo. Eu quero agora entrar na fase final desse vídeo, trazendo um pensamento para a gente dar uma chacoalhada no cérebro. Uma enfermeira inglesa chamada Florence Nightingale, ela disse certa feita o seguinte: atribuo o meu sucesso a isso. Nunca dei ou aceitei qualquer desculpa. Nunca dei ou aceitei qualquer desculpa. Ela nasceu em Florença, na Itália, em 1820. Florence Nightingale foi uma reformadora social na Inglaterra e fundou a enfermagem moderna. O pessoal aí da área de enfermagem deve conhecer um pouco da história da Florence Nightingale. Ela ganhou destaque ao servir como chefe e treinadora das enfermeiras durante a Guerra da Crimeia. Tá? Então, uma curiosidade aí, mas é isso, a gente tem que fazer acontecer e parar de querer responsabilizar os outros pelos nossos problemas ou ficar criando desculpas para as nossas procrastinações, as nossas não tomadas de decisão. Então a gente precisa assumir a responsabilidade sobre as nossas vidas, sobre os nossos destinos. É isso que eu entendo que a gente precisa fazer. Para finalizar, vamos falar aqui sobre a Oi, que convocou uma assembleia para o dia 27 de janeiro. E o que isso significa? Né? Qual o sentido dessa assembleia? Do que se trata? Né? O Conselho de Administração da Oi aprovou a convocação da uma Assembleia Geral Extraordinária para o dia 27 desse mês para deliberar sobre a incorporação da Oi Imóvel. Uma questão puramente protocolar, nada de anormal, né? Nada de anormal. De acordo com o fato relevante, caso a incorporação da Oi Imóvel seja aprovada, e será, já lhes adianto que ela será, né? A Oi Imóvel, após a incorporação, será extinta, CNPJ encerrado, e o seu acervo líquido, avaliado em 1,07 bilhão, ficará incorporado ao patrimônio da Oi, a Oi S.A., né? Essa operação não irá resultar em aumento de patrimônio líquido da operadora e é importante apenas a gente entender que isso é mais um passo que está sendo dado diante da decisão que a Oi já tomou de vender a Oi Imóvel, né, os seus ativos, vamos dizer assim, as suas estruturas, né, para o grupo formado aí por Vivo, TIM e Claro. Né? Essa decisão aguarda posicionamento final do CAD, da Anatel, mas já tem aí recomendações, tanto no CAD como da Anatel, das áreas técnicas, da Superintendência Geral, para que seja aprovada a venda dos ativos da Oi Imóvel, né, para os concorrentes. E é isso que a gente deve estar vendo nos próximos semanas ou meses, né? E essa incorporação é uma operação de reorganização societária prevista no plano de recuperação judicial e vai facilitar depois o desmembramento dessa estrutura que hoje forma o imóvel, transferindo na sua medida de proporção para os seus respectivos compradores, né? Da Vivo, a TIM e a Claro. Então você vai estar vendendo aí fatias do que foi a Oi Imóvel para estes compradores. Essa unificação, portanto, como eu já disse a vocês, será aprovada, né, nessa Assembleia Geral e é uma questão protocolar, meramente técnica, nada diferente disso. E vamos apenas aguardar os próximos capítulos em relação a isso, e o fundamental agora é aguardar a decisão do CAD. O CAD tem uma data para decidir sobre a Oi, 9 de fevereiro, anote aí na sua agenda, 9 de fevereiro é a data para o CAD decidir sobre a Oi.
Se o CAD não decidir nessa data, o processo é aprovado de forma automática, né? De forma automática. Aí na segunda quinzena de fevereiro. Então vamos aguardar. Acreditamos que o CAD vai levar a voto esse assunto no dia 9 de fevereiro. Anatel, bom, aí fica pendente a Anatel. Parece que a Anatel só volta a trabalhar em março e só vai olhar o assunto da Oi em março. São dois assuntos, na verdade, que a Anatel precisa levar a voto. A venda de parte do capital social da antiga Infracol, hoje Vital, e a venda da Oi Móvel. Esses dois assuntos devem ir a voto no CAD. Os indícios que existem por aí é de que será no mês de março. Vamos continuar acompanhando, tendo essa expectativa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.